Olá, muito boa noite para você que está acompanhando a programação do canal 16. Está no ar o Câmara Mulher e o assunto de hoje é a violência doméstica. Aqui no estúdio comigo, a coordenadora do Grupo de Trabalho em Defesa da Mulher, da CMA-OAB-RS, a Maiaja Franken de Freitas. Boa noite. Boa noite, obrigada. E também a coordenadora do Projur Mulher e Diversidade, Josiane Petri. Boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindas. Bom, esse parece um assunto tão repetitivo, né? Está sempre em destaque, mas por que ele precisa ser pautado com tanta frequência? Qual é a opinião de vocês a respeito disso? Boa noite, Paula, Josi, obrigada pelo convite. Se nós formos pensar a violência doméstica contra a mulher, contra pessoas do gênero feminino, é um assunto que ele está no nosso dia a dia. Você abre o jornal, todos os dias a gente tem notícias de violência contra a mulher, né? Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu vi a situação de um motorista de ônibus que parou o ônibus e, junto com passageiros, ajudou uma mulher a se desvencilhar de uma tentativa de estupro. Então, quer dizer assim, todos os dias nós temos notícias de violência contra o gênero feminino. Então, é um assunto que precisa estar na pauta. Nós precisamos discutir, e muito ainda, sobre a violência doméstica. Embora a nossa Lei Maria da Penha, que é a lei protetiva das mulheres em situação de violência doméstica, seja uma das 5 melhores legislações do mundo a respeito desse tema, né? É um assunto, né, que como disse a Maiaja, ele precisa ser debatido porque ele ainda não foi superado. Nós ainda temos uma realidade muito presente, sobretudo no Rio Grande do Sul. A nossa região se destaca, né, como uma das primeiras em números de violência contra a mulher. Então isso significa que nós ainda precisamos falar, porque ainda existem muitas mulheres que não superaram situações de violência e precisam, primeiro, identificar as situações pelas quais elas passam e precisam ainda reconhecer os caminhos a perseguir para passar por uma vida digna, uma vida sem violência, né? E conseguir realmente, né, desempenhar todos os seus direitos em toda a sua plenitude e não aceitar a violência sobre ela. Conforme, então, as minhas convidadas mencionaram nesta abertura de programa, o assunto rende bastante. A gente consegue tirar aqui a respeito da Lei Maria da Penha, também as questões culturais, enfim, então a gente vai esmiuçar um pouquinho a respeito disso que foi mencionado nessa introdução do programa. Primeiro de tudo, casos marcantes ao longo das carreiras de vocês, que vocês já estão trabalhando há um bom tempo, né, nesta área, casos que lhe marcaram, situações diferentes que vocês carregam e que tiveram assim como modelo, como experiência, enfim, claro, sem mencionar nomes, né, mas assim os avanços disso. Os casos marcantes eu nem sei te destacar pela diferença, porque na verdade eles se repetem, mas analisando há tempos atrás, né, a faixa etária das mulheres que já foram atendidas pelo Projur, eu cheguei a números que naquele momento me impactaram. A nossa cliente mais jovem foi uma bebê de 9 meses que sofreu violência sexual. E a nossa cliente mais idosa foi uma mulher de 86 anos que sofreu uma sobreposição de violências, né? Então ela sofreu violência patrimonial por parte dos filhos que retiveram o cartão do benefício, né, do INSS. Ela sofreu uma violência à sua liberdade, porque ela era mantida em cárcere privado em casa. Ela sofreu violência psicológica de toda a ordem e prolongada, porque ela era sistematicamente menosprezada e humilhada, até o ponto em que ela sofreu violência física, porque ela teve privação de sono e privação de alimentação, culminando com uma agressão física que ela foi puxada pelos cabelos e arrastada para fora de casa. Quando então ela conseguiu identificar que aquilo não estava certo e foi atrás de ajuda.
Gravíssimo, né? E a gente então entende que violência doméstica não significa que é o companheiro, o marido, fazendo ou cometendo essa agressão, seja física, seja psicológica, seja verbal, a esposa, a companheira. Mas também pode ser com relação a filhos, pode ser os pais, então, diferente, né? A gente tem essa distinção. As mulheres, né, ou as pessoas do gênero feminino, como acertadamente você disse, elas são nós somos, né, vulnerabilizadas socialmente. Nós não somos pessoas vulneráveis, nós somos sistematicamente vulnerabilizadas pela estrutura social. Então, realmente, basta, né, você estar representando o gênero feminino que você está mais suscetível à violência. Pense, uma pessoa com 9 meses já sofrer violência sexual, e é claro, né, que isso foi da parte de um adulto que era um responsável legal por ela. A mesma coisa aconteceu com essa idosa, e foram muitas, mas você veja que é um espectro etário, né, longuíssimo. A partir do momento que você nasce, você já está predisposta a sofrer uma violência, e isso se alonga enquanto você estiver viva. Então, não tem uma fase da vida em que você esteja mais protegida. Isso significa que as relações domésticas, que a privacidade dos lares, por vezes, impõem um véu sobre o que acontece ali, uma dificuldade de identificação e da busca de ajuda, e ao mesmo tempo, esse ambiente privado permite um trato que deveria ser marcado pela afetividade, né, pela empatia, permite por si só condutas que num ambiente de trabalho, num ambiente de convívio social, nós não teríamos tolerância. Então, o espaço familiar é um espaço tolerante à violência, infelizmente. Paula, eu sou advogada privada, né? Diferente do público da Josi, eu atendo conforme a mulher me procura e me contrata. Mas assim, o que eu acho muito marcante nesse público, que tem o recorte social da questão financeira, da diferença financeira de um público que é mais carente, digamos, que procura o Proajur, né? A grande maioria delas sofre, além das violências associadas, seja violência física, seja violência financeira, sofre uma intensa violência psicológica, e elas demoram muito a procurar efetivamente a DEAN, a Delegacia da Mulher, a pedir medidas protetivas. Para uma mulher chegar a pedir a medida protetiva é bem mais difícil. Ela tem que ter ela tem que romper o ciclo da violência de uma forma assim muito forte, porque a violência psicológica leva as mulheres a acreditarem que efetivamente o ex-companheiro vai tirar os filhos dela, que efetivamente o ex-companheiro vai deixar sem nada, que efetivamente o ex-companheiro vai matá-la. Então, essa mulher, ela tem um pânico tão grande que ela não consegue se mexer. Não que o público do Proajur não seja assim, que as mulheres que procuram o Proajur não sejam assim, mas assim, é muito difícil tu atender esse tipo de público, porque a gente conversa uma, conversa duas, conversa 3 vezes, e não raras vezes elas desistem, inclusive, do atendimento e seguem a vida. E uma vez eu e a Josiane, pela OAB, assistimos a Maria da Penha em Porto Alegre, e naquela ocasião ela falou, a Maria da Penha que deu o nome à lei, né? Que cada mulher tem o seu momento de romper o ciclo da violência. Também é muito difícil. Como advogadas, o que a gente pode fazer? Ouvir e orientar. Eu, particularmente, sempre oriento que as clientes procurem um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, porque a violência psicológica, ela causa uma série de transtornos que nós, como profissionais do direito, sequer temos como mensurar, né? Sim. E qual é o desfecho destes casos em que as mulheres desistem do processo? Elas continuam com esse companheiro
Ou de que forma que isso se resolve? Assim, na advocacia privada a gente tem casos de mulheres que conseguem medidas protetivas e conforme o tempo da medida protetiva, ou seja, que ficam sem contato nenhum com o agressor, que o agressor não pode chegar próximo delas, enfim, que com o tratamento psicológico, psiquiátrico junto, conseguem retomar a vida. E daí vai do Ministério Público, que é o autor da ação, ver se move alguma ação pelos crimes associados. Tem mulheres que nem chegam a mover um processo, nem chegam a pedir protetivas, e tem mulheres que optam apenas pelas ações de família, pelo divórcio. Mas é importante que se registre que quando acontece um episódio de violência física, que é aquela que a gente não tem como acobertar, que nós facilmente identificamos como violência, que aquilo é talvez o final, né, da trajetória, né, do ápice ali da violência. Depois disso a gente se encaminha para uma tentativa de homicídio, mas esse percurso ele não se inicia com uma violência física. Antes dessa violência física, outras formas, não é certamente, elas de fato aconteceram, porque já se produz uma intensa fragilidade da vítima para que ela não busque ajuda. Estes cenários, eles têm diferentes desfechos e sim, em muitos casos, a vítima retorna ao convívio com o agressor por uma sobreposição de dependências. A dependência econômica, eu costumo dizer que é uma das mais fáceis da mulher se libertar, porque existe uma estrutura, até mesmo no nosso município, de encaminhamento para que ela tenha independência financeira. Mas por que é tão difícil dar esse passo? Porque já existe formatada uma dependência psicológica, uma dependência emocional. Que ela não se deu conta. Exatamente. Que é o que fortalece, é o que faz a base para a manutenção de um ciclo de violência. Então, a partir do momento, né, que essa mulher decide, porque a decisão é dela, né, ninguém sabe melhor ou mais do que a própria vítima o momento adequado. Nos cabe orientar e respeitar. A partir do momento que ela efetivamente decidir denunciar, o caminho não é curto e ele é bastante intenso. Assim como existe uma amplitude de violências sobre ela, vai ser necessário uma amplitude de atenção e de cuidados. Por isso que a Maiá já diz que nós não vamos resolver numa única audiência judicial, não existe um milagre a ser feito. Existe uma estrutura de apoio, mas que precisa ser buscada. E essa sustentação emocional, sobretudo profissional, ela é necessária. Então veja, nós precisamos de uma estrutura emocional, de uma estrutura jurídica, sim, e de uma estrutura de amparo social. Ou seja, nós precisamos ser respeitadas. Muitas mulheres não vão até a delegacia, não buscam uma medida protetiva porque têm vergonha de serem vistas como uma vítima. Mas ninguém é vítima. Você está vítima pelas mãos de uma outra pessoa. A gente não costuma ter vergonha de ter sido vítima de um assalto. E por que da violência doméstica nós vamos nos envergonhar? É uma condição de uma estrutura social que nos coloca como potenciais vítimas. Reconhecer isso é uma fortaleza e não uma fraqueza. De tantas formas, né, são algumas questões que foram impostas pela sociedade, assim como o sistema, no geral, é machista. E as mulheres acabam se tornando, né, mais frágeis. Mas indo ao encontro disso, Josi, que você mencionava, aqui em Passo Fundo nós temos diferentes equipamentos sociais que fazem este atendimento a essas mulheres que são as vítimas da violência. Seja logo no primeiro atendimento, seja no acolhimento. Então, o que nós temos hoje
aqui em Passo Fundo funcionando e que de fato é um exemplo, né, para outras localidades. A nossa região, ao mesmo tempo, né, em que gera altos índices de violência, ela mantém uma rede de acolhimento e de atenção à mulher muito bem estabelecida. E talvez esse seja um dos motivos de tantas denúncias. As mulheres aqui têm acesso a essas informações. Não é à toa que neste espaço, que nesta TV, se abre caminho para se falar abertamente sobre isso, sem nenhum tabu. Então, dentre os equipamentos, né, na rede municipal, acho que a gente pode destacar alguns, né? A Casa da Mulher Maria da Penha, que este ano completou 20 anos de existência, foi inaugurada 2 anos antes da publicação da Lei Maria da Penha, que é um equipamento que permite que quando a mulher registra uma ocorrência policial e ela não tem para onde ir em segurança e ela não quer colocar nenhum amigo ou familiar em risco, ela pode ir para esta casa que é mantida pelo nosso município. Nós temos também o Centro de Referência no Atendimento à Mulher, no bairro Záquia, que é um equipamento multidisciplinar que tanto a OAB quanto a UPF oferecem seus serviços lá, que é coordenado por uma assistente social conectada com a rede. Temos o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a Coordenadoria Municipal dos Direitos das Mulheres, as promotoras legais populares, Cáritas Diocesana, a própria universidade, o Projur também é anterior à Lei Maria da Penha. A CMA, a OAB, é muito atuante, uma das mais atuantes do Rio Grande do Sul. Acho que Maiá já complementa. Uhum. Dentro dessa ideia de trazer para o município essa proteção, a gente tem também os órgãos de justiça, né, a Promotoria de Justiça. Nós temos um juizado da violência doméstica, instaurado aqui em Passo Fundo, e nós temos a Delegacia da Mulher também, e a Patrulha Maria da Penha, que são importantes equipamentos. Assim, a mulher foi até a Delegacia da Mulher, fez o registro da ocorrência, pediu a medida protetiva, conseguiu a medida protetiva, por exemplo, né? Essa medida protetiva é informada à Patrulha Maria da Penha e ela também recebe o WhatsApp da Maria da Penha, da patrulha. Se ela vê, por exemplo, conseguiu um afastamento do lar do agressor e ele se aproxima, ela pode informar a Maria da Penha: olha, o meu ex está aqui, está me rondando. A patrulha vai lá, vai ver o que está acontecendo. A nossa Patrulha Maria da Penha é super efetiva. E aliado a tudo isso, o Projur Mulher e Diversidade, a Comissão da Mulher Advogada OAB Passo Fundo, em conjunto com o Poder Judiciário MP aqui da comarca, fizeram um termo de acordo para executar um projeto de boas com a Lei Maria da Penha. O que é o de boas com a Lei Maria da Penha? De parte das advogadas voluntárias da Comissão da Mulher, advogada da OAB, a gente vai nas audiências do artigo 16. O que é a audiência do artigo 16? É para a vítima ir até a audiência e dizer se ela quer ou não continuar, se ela precisa da medida ainda, se ela quer representar contra o agressor, enfim. A gente ouve essas mulheres, orienta elas, ratifica essa questão de que elas não precisam se preocupar em ser julgadas, porque o que acontece? Muitas conseguem a medida e no meio tempo elas voltam com o parceiro. E daí elas ficam com medo se elas vão poder pedir ajuda depois. Então a gente esclarece que sim, o Poder Judiciário, toda essa rede de proteção está ali para auxiliar essa mulher. Porque como a gente está falando, as violências são múltiplas e a gente não sabe o que vincula uma situação a outra, o porquê ela ainda está com o parceiro, né? Aquela antiga ideia extremamente misógina: ela gosta de apanhar. Não, ninguém gosta de apanhar. A gente não sabe e a gente precisa entender que isso é uma visão passada, que as pessoas merecem respeito e que a gente precisa um pouco de igualdade. E isso leva tempo, porque são mudanças culturais. Então, é um projeto que a gente desenvolve ali e tem também a parte do Projur,
que daí a Josiane faz nas audiências assessorando essas vítimas, né, Josi? Ou seja, a Lei Maria da Penha, no artigo 27, inaugura uma figura processual que nós não tínhamos até então, que é a defesa da vítima. Não é aquilo que é previsto no Código de Processo Penal, que é a assistência à acusação, onde o advogado ou a advogada trabalha para condenar o réu. A assistência à vítima é priorizar o espaço da vítima no processo, as suas vontades e que os seus direitos sejam assegurados. Então, associado ao de boas com a Lei Maria da Penha, que é todo esse acolhimento antes da audiência, para que ela chegue na solenidade entendendo o que vai acontecer ali e reconhecendo a sua importância, o seu poder de decisão, porque cabe a ela decidir e dizer o que pretende. Existe o projeto Reexistir, onde o Projur acompanha todas essas mulheres que não têm advogados constituídos nas audiências. Elas não comparecem sozinhas, elas estão apoiadas em toda a solenidade. Certo, depois de conhecer um pouco mais destes equipamentos sociais que nós temos disponíveis aqui na nossa cidade, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos então no segundo bloco do Câmara Mulher, destacando especialmente os avanços ou se, na opinião das minhas convidadas, a lei atual precisa mudar. Nós voltamos em seguida. O trabalho da APAI de Passo Fundo na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência intelectual e múltipla é destaque em toda a região. Um dos serviços que vem transformando a vida de crianças de 0 a 4 anos incompletos é o da estimulação precoce. O calendário 2023 da APAI ilustra a importância desses estímulos. Adquira o calendário e colabore. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Câmara Mulher está de volta e nesta noite nós estamos falando sobre violência doméstica. As minhas convidadas são a Mayaja Franken de Freitas, que é a coordenadora do Grupo de Trabalho em Defesa das Mulheres, da CMAOAB-RS, e também a coordenadora do Projur Mulher e Diversidade, Josiane Petri. Eu encerrei o bloco anterior falando sobre a nossa lei atual. E no início do programa, a Mayaja comentou sobre a Lei Maria da Penha, que é uma lei bem consistente, bem formulada, que é um exemplo para o mundo. Mas hoje, na opinião de vocês, a lei atual, ela está de acordo? Ela responde às necessidades que vocês acompanham diariamente? Ou ainda tem alguma lacuna, tem algo que se possa mudar, algo que se possa melhorar? A Lei Maria da Penha é um grande avanço porque ela traz um sistema protetivo muito eficaz para mulheres em situação de violência. Como a Josiane falou no bloco anterior, a mulher que passa por essa situação, ela está na situação de vítima de violência, mas ela não vai ser eternamente assim, né? As políticas públicas e os equipamentos que tem na rede são justamente para que ela saia dessa situação. Então, assim, a lei, ela vem num momento muito importante em que as mulheres não tinham amparo nenhum. Como nós comentávamos no intervalo, um filme para mim que foi bem paradigmático é o filme Ângela, sobre a história da Ângela Diniz, que traz o ciclo de um relacionamento violento, enfim, e o ciclo da violência.
E na época dela, por exemplo, não existia a Lei Maria da Penha, inclusive se discutia a legítima defesa da honra do agressor, que caiu há pouco tempo atrás, esse ano, né, para ver como a gente precisa evoluir no assunto da violência doméstica. Então, assim, a lei é muito boa? Sim, a lei é muito boa. Na minha visão, a gente encontra na sua aplicação algumas dificuldades. Por exemplo, a questão da violência psicológica, ela foi inserida no Código Penal alguns anos atrás, e quando a mulher pede medida protetiva apenas, não estou desdizendo, enfim, ou diminuindo a situação de violência psicológica, que para mim é uma violência seríssima. Mas quando a mulher pede a medida protetiva e argumenta a violência psicológica, muitas vezes é difícil a gente conseguir a medida protetiva, porque a violência psicológica não aparece. É diferente de um soco no rosto. Não consegue mensurar, né? Tu não consegue, né? Então fica difícil. A violência financeira, por exemplo, a gente não tem um tipo específico criminal para encaixar ela, né? Então a mulher tá ali, o homem não tá pagando a pensão, o homem tá controlando, isso não é Maria da Penha, isso é lá na vara de família. São questões que precisariam de um efetivo olhar de gênero. Nós temos o protocolo sobre perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser utilizado por todos os integrantes do Poder Judiciário. Mas não se vê totalmente, 100%, a sua aplicação na prática. E isso dificulta a defesa dos interesses dessas mulheres, dessas pessoas do gênero feminino, né? É importante realmente a gente considerar que a Lei Maria da Penha, ela é uma legislação paradigmática para o nosso sistema legal. Ela vem sofrendo, ela é de 2006, ela vem sofrendo adaptações e alterações anualmente, de acordo com as necessidades que a sociedade vai demandando. No entanto, nós não podemos limitar todo o trato da violência contra a mulher exclusivamente à Lei Maria da Penha. Há necessidade da legislação penal, da legislação civil, da legislação previdenciária também considerarem os aspectos de gênero para alterar os seus próprios textos. Por exemplo, a Lei Maria da Penha prevê que, diante de uma situação de violência, a mulher pode se afastar do trabalho por até 6 meses sem perder o vínculo de emprego. Mas esse dispositivo não foi regulamentado e não está claro quem é que arca com os salários dessa mulher ao longo desses 6 meses. A legislação previdenciária ainda não reconhece a aposentadoria pelo trabalho doméstico não remunerado. O sistema penal, a legislação penal, ao trabalhar com determinados crimes que são prioritariamente praticados por homens contra mulheres, como é o caso da violência psicológica, ainda não destaca a gravidade de uma violência à saúde mental da pessoa. O assédio sexual, que é uma prática tão grave, tão temida pelas mulheres no mercado de trabalho, não recebe a punibilidade correspondente à gravidade da lesão. Então, ou seja, a Lei Maria da Penha, ela abre um caminho, o protocolo do CNJ, do julgamento em perspectiva de gênero, indica que a legislação precisa ser interpretada à luz do gênero feminino também, porque não somos todos iguais, existe essa fragilidade da mulher, mas a legislação ainda precisa se ajustar a essas novas percepções sociais. Uhum. E como dizem, né, que a imprensa é o quarto poder, qual seria o papel da mídia nesse caso especial? Como a mídia pode contribuir, né, sem ficar trazendo o assunto de forma massiva ou ficar fazendo sensacionalismo em torno do tema? Pode sim?
pode e deve, né? Veja que a mídia como um todo, pensando em mídias digitais, pensando na televisão, pensando nos jornais e no próprio rádio, né? Que alcança tantas pessoas, né? São maneiras mais leves e informais de você transportar o conhecimento e a sensibilização para problemas sociais. Mas a espetacularização da violência só contribui para se formar estereótipos e para afastar as vítimas da proteção legal, porque você não quer estar naquela exposição pejorativa de alguém fraco, impotente e sofredor. Você quer se ver como alguém que está buscando a transformação da própria vida. Então, o espetáculo a partir da dor alheia é uma conduta indigna, que não deve ser repetido por ninguém, e muito menos por veículos de largo alcance, como é a mídia. Eu acredito que a mídia pode contribuir sobremaneira divulgando. Campanhas também, Campanhas de divulgação, isso que a TV Câmara está fazendo, conversando a respeito, o que nós temos no município, o que é violência doméstica, de que forma as mulheres podem pedir ajuda, né, o que o município oferece. A mídia é de suma importância e tem um papel super positivo. Claro que a gente tem aquele outro lado, a necessidade de expor a mulher como vítima, né, e a partir disso colocá-la num papel de ridículo, não há necessidade, até porque no caso, se a gente for pensar bem, ridícula não foi a mulher, não foi quem está na situação de vítima, mas a gente vem de uma cultura patriarcal, heteronormativa, machista, que deixa a mulher nessa situação. Então, qual é o papel? Os operadores da mídia também têm uma responsabilidade muito grande nessa transformação social. E nesse ponto eu te parabenizo e parabenizo a TV pela temática e pela forma como vocês estão abordando, né? Porque é importante, as campanhas são importantes e as informações são igualmente importantes. Verdade. Falamos de como que a mídia pode contribuir, mas como que a família pode contribuir? Como os amigos, os vizinhos, que a gente sempre escuta, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E muitas famílias ainda têm esse pensamento de que seria uma vergonha ter a filha divorciada, separada. Não faça isso, e ficam acobertando. Então, quando isso não chega a público, como que essas pessoas que estão no entorno, né, no círculo dessa vítima, podem observar alguns sinaizinhos sutis, né, que podem chamar atenção ou que podem despertar uma desconfiança, né, de que essa pessoa, essa mulher, essa mãe, essa filha, pode estar sofrendo algum tipo de violência em casa. Paula, antes eu vou deixar para a Josi falar a parte dos sinais sutis, mas eu só queria dizer o seguinte, nós fomos criadas numa cultura de que a mulher tem que crescer, tem que casar, tem que aguentar tudo no casamento, dane-se, né? E manter-se casada até que o homem não queira mais. Qual é a situação hoje? Hoje se entende que a mulher é uma sujeita de direitos como homem. Então não é correto que ela fique num relacionamento que está adoecendo a ela, e se eles têm filhos, fatalmente a violência vai afetar os filhos. Desestrutura a família toda, né? E desestrutura a família toda. Então não é uma situação apenas da mulher. A gente tem que pensar nisso, não é à toa que vem uma legislação há pouco tempo dizendo que os órfãos do feminicídio, com renda per capita até 25% salário mínimo, vão ter direito a pensionamento. Por quê? Porque o governo, o Estado está vendo que a família toda sofre com a violência doméstica. Então, um ponto que é fundamental é que as mulheres entendam que quem é que está passando por aquela situação?
Ai, mas a minha mãe acha que eu não devo me separar, o meu pai, a minha família. Cara, quem está naquela situação é essa mulher. Então, essa mulher tem que ponderar e principalmente olhar para os filhos. Se ela é mãe de meninas, saber que as meninas estão olhando para ela e vão olhar para ela, de alguma forma elas vão se espelhar naquela mãe. E se ela é mãe de meninos, saber que aqueles meninos vão estar olhando de que forma eles vão tratar as meninas, as namoradas. Então isso tem vários reflexos sociais. Assim, é muito melhor duas famílias uniparentais, que a gente diz, mas saudáveis, do que uma família só, aquela família de margarina. Eu não estou fazendo apologia ao divórcio, mas eu acho que um ambiente onde há violência não é um ambiente sadio, né? Então, o essencial é pensar nisso. Quem está num ambiente que é violento é aquela mulher, e aquela mulher é que tem que pensar, independente das ideias pré-constituídas. Me parece assim, né, que vergonha não é você denunciar uma violência intrafamiliar. Vergonha é a família acobertar o crime. Então, violência contra a mulher, violência contra meninas, não é você expor a família, é você proteger as vítimas que existem naquela família. Então, a melhor maneira de amigos, vizinhos, família tratar das questões da violência é, em primeiro lugar, ter um olhar de acolhimento e não de julgamento. A partir do momento que você souber ouvir, que você souber acolher e que a informação que você levar conduzir a uma denúncia, que você também não abandone. Porque por vezes nós temos amigos, vizinhos, colegas de trabalho que apoiam uma denúncia, mas no momento em que nós precisamos das testemunhas, elas desaparecem. Então, a responsabilidade social, ela é de todos nós e ela existe inclusive aí. Não é proteger um ou outro, é não aceitar a criminalidade. Assim como eu não aceito, né, os crimes patrimoniais, assim como eu não aceito as organizações criminosas, eu não permitir que o espaço da minha família seja um espaço de criminalidade contra pessoas em vulnerabilidade. Os sinais, eles podem aparecer de muitas formas, mas a melhor maneira é conhecer a personalidade das pessoas por quem você tem afeto. Se você percebe uma mudança de comportamento, sobretudo um distanciamento, uma dificuldade de contato, uma dificuldade de adentrar os domicílios, é porque alguma coisa está sendo escondida. Então, pessoas felizes são pessoas que se comunicam, são pessoas que se mantêm afetivas e próximas. Se isso não está acontecendo, não é o momento de você se distanciar, de você aceitar aquela ausência de contato, mas é o momento de você estar atento e se mostrar disponível e acolhedor. A gente não se abre, não busca ajuda com quem nos julga. E nós não temos, né, o direito de julgar. Quem quer julgar pode fazer concurso para juiz e julgar fatos, né? Mas nós não temos o direito de julgar as pessoas que nos cercam. Mudanças físicas como roupas, Cabelo, maquiagem, com quem tu conversa, amizades, afastamento da família. Convívio social, se é uma pessoa que gosta de frequentar restaurantes, festas, espaços comuns, e ela começa a desaparecer, algo indica que não está bem. Câmara Mulher de hoje, então, falou sobre violência doméstica. Nós tentamos trazer um ângulo diferente, né, do que já foi tratado em outras entrevistas aqui na TV Câmara, e eu quero muito agradecer então a presença tanto da Josiane quanto da Maiaja no Câmara Mulher de hoje. Obrigada mais uma vez
e uma ótima noite para vocês. Muito obrigada pela oportunidade e só deixar dito que a gente não diz que é fácil, mas é sempre possível. É só procurar ajuda, existem pessoas disponíveis para isso e a felicidade pertence a todos nós. Obrigada pelo convite e endosso o que a Josi disse, né? A Maria da Penha tem uma frase que diz: a vida começa quando a violência acaba. Não é fácil, não é fácil, mas é extremamente possível. Obrigada. Obrigada a vocês e obrigada a você que acompanhou o Câmara Mulher de hoje. Fique conosco, porque logo após o bloco de intervalos nós temos mais programação. Uma ótima noite.